Falando agora da Revolução Industrial, por mais que essa seja uma live, né, de Idade Moderna, e a Revolução Industrial ela não está localizada 100% na Idade Moderna, eu trouxe aqui, não só para aliviar as discussões futuras, né, porque a Idade Contemporânea tem muito mais discussões, muito mais tópicos a serem abordados, mas porque se inicia, né, com essa estrutura da modernidade e depois vai para a contemporaneidade. Por que Revolução Industrial? Com a lógica da indústria, é nítida a mudança na história e na humanidade e na sociedade, né? De novo, eu sempre falo isso, não é de um dia para o outro, mas vai acontecer essa mudança, essa estrutura. Então, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente lida com o tempo, a forma como a gente lida com o dinheiro, a forma como a gente constrói a nossa vida, tudo isso vai mudar a partir da Revolução Industrial. Isso é inegável. Não só a Revolução Industrial, mas a consolidação do capitalismo, do sistema capitalista que a gente vive hoje, né? Então, é inegável as mudanças. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, nada. Mas que isso acontece, né? Fato. E aí nós temos a primeira, a segunda e a terceira revolução. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, né? Quando você vai fazer prova ou quando você vai estudar história, é porque assim, não é porque a gente dividiu em primeira, segunda e terceira que todos têm que passar pela primeira, segunda e terceira. Tá? Não é assim que funciona. Isso é mais por uma lógica tecnológica e de momento. Então, por exemplo, o Brasil, quando teve industrialização no Brasil, e a gente viu isso aqui no Estado Novo, é claro que a gente não vai ter máquina a vapor, carvão, não, a gente vai ter eletricidade, petróleo, tecnologia, combustível, nesse sentido, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. No século XVIII, a gente tem um pioneirismo inglês. As revoluções inglesas contribuem, pioneirismo em algumas questões inglesas contribuem, a grana, tudo isso contribui. Então, a Inglaterra vai ser aí uma das primeiras nações, um dos primeiros países a passarem por esse processo. E aí sim, naquela época a tecnologia era máquina a vapor, carvão, uso de metais, etc. Na segunda, que aí vai atingir mais lugares, principalmente na Europa Ocidental, no século XIX, que aí vai ser a Europa Ocidental, o Japão, os Estados Unidos, e aí as tecnologias, se eletricidade, o petróleo, comunicação avançando, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, tudo isso vai ser importante. E a terceira, que é o século XX, com a lógica da globalização, que vocês acabam estudando muito mais na geografia, né? A lógica da globalização com a terceira revolução industrial e a quarta, né? Muitos professores de geografia e professoras de geografia já estão ensinando a quarta revolução industrial, porque existem várias pesquisas já a respeito. Mas aí, todas essas tecnologias, incluindo a lógica dos satélites, da internet, tudo isso no século XX. Por último, mais ou menos importante, como eu disse, toda essa estrutura acaba se alterando, né? Então, acaba tendo a lógica de como a gente enxerga o tempo, de como a gente trabalha, de como a gente produz, de como a gente até mesmo tem esse linguajar, né? E essa importância para o trabalho, essa importância para a produção, para a produtividade. Enfim, essa consolidação do capitalismo vem com essa lógica da Revolução Industrial. E a gente não anula e não pode anular de jeito nenhum o surgimento de uma nova classe, a classe operária, né? O operário ele surge com a Revolução Industrial, porque antes era o camponês, o artesão, o comerciante, e agora nós temos os operários, que são trabalhadores da indústria e que hoje a gente fala muito desses trabalhadores urbanos. Com o surgimento do operariado, consequentemente surge o movimento operário, né? Porque essa lógica de exploração é muito forte desde a primeira Revolução Industrial. 12, 14, 16 horas de trabalho, condições insalubres, trabalho infantil, trabalho feminino, péssimas condições, não ganhava o suficiente para viver. Então,
A busca por melhorias, por direitos, né, por não ter essa exploração, etc., surge com o movimento operário. E aí nós temos o ludismo, o cartismo, as trade unions, o sindicalismo, tudo isso surgindo e acompanhando essa lógica da Revolução Industrial. Então é isso que a gente precisa entender. Nasce a revolução, nasce a indústria, nasce o operário e nasce o movimento operário, por melhorias, por reivindicações e por resistência de tudo que estava acontecendo, da forma como estava acontecendo, nasce essa resistência. Entendido?